como a gente sabe, a sustentabilidade ela é um grande guarda-chuva. Então, o importante para os negócios, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte, é entender, dentro do que é a atuação do negócio, o que é primordial. Quando o assunto é sobre negócios e sobre empreender, você já se deparou com a sigla ESG, ou também nomeada ASG? Luísa, você, através desses seus anos de atuação também como fundadora da Casa Zero, atuando nessas frentes do projetar, do viver e do empreender, eu queria saber, você acha que o ESG, ele é somente marketing ou ele funciona de verdade, essa metodologia? Excelente, Ítalo. A intenção da Casa Zero, ao atrelar essa visão sistêmica do viver, projetar e empreender, abraça claramente o ESG. O ESG, ele é um movimento do mercado, principalmente mercado financeiro, na intenção de colocar nas estratégias do negócio a preocupação e processos que mitiguem os riscos sociais e ambientais que uma empresa possa ter para não reduzir o lucro dela. Contudo, também tem uma vertente de negócios de impacto, de ações, de certificações, que fazem com que esse processo no mercado ele vá para uma visão de negócios regenerativos. Ou seja, na prática, o ESG é uma forma de fazer negócio. E essa atuação ela é muito importante na medida em que cria uma clareza em como os negócios podem atuar e não somente a gente ficar naquele discurso de longos anos em que o mercado teve, a sociedade teve, do conceito da sustentabilidade, que muitas vezes não se materializava, desde quando foi dito e determinado pela ONU o conceito do desenvolvimento sustentável. O ESG seria colocar a sustentabilidade em prática mesmo, não ficar nessa conversa. Isso. O ESG ele tem inclusive normas, né, que estabelecem a forma com que isso é empregado, sempre, claro, levantando primeiro um diagnóstico de como essa empresa ela quer se posicionar e principalmente fazendo a escuta às partes interessadas, ou seja, os stakeholders. E como que isso se aplica? Entender que um negócio, uma empresa, ela precisa não somente atender o cliente final, mas ele tem uma relação com a comunidade local, com o fornecedor, com os seus colaboradores. Então, tem essa visão mais ampla que precisa ser integrada na estratégia do negócio, não só na visão financeira de lucro, mas também e principalmente nas ações sociais e ambientais. E poderia me citar um caso prático da sua vivência em relação a seja algum projeto, algo que a Casa Zero realizou? Bom, o que eu acho importante dizer é a experiência em que eu tive na oportunidade de atuar no setor educacional e, inclusive, muito interessante dizer que o ESG ele não é somente para grandes empresas e não somente também para empresas com capital aberto, que tem conselhos de administração, que tem investidores que estão realmente olhando para o crescimento dessa empresa e o lucro no investimento de ações na Bolsa de Valores. O ESG ele pode ser aplicado a pequenos e médios negócios e também para instituições do terceiro setor. E foi nessa experiência que eu tive a oportunidade no setor educacional de participar da implantação da diretoria ESG e de relações institucionais, em que todas as práticas ligadas às unidades educacionais e também escolas sociais fossem atreladas à estratégia do negócio, ou seja, de posicionamento ligado à imagem da instituição e que também trouxesse valores ligados à ecologia integral, ao relacionamento com a comunidade, que liga família, educadores e colaboradores. Então, isso tudo estava atrelado, ou seja, ESG pode ser aplicado para qualquer tipo de negócio e qualquer porte. Incrível. E também, dentro dessa área do ESG, é muito importante também a gente ter o cuidado com o greenwashing, correto? Exatamente. Cada vez mais, né, a gente está ligado a uma sociedade muito tecnológica, ligada às redes sociais, e a voz dos consumidores finais está muito ativa. Então, a gente precisa olhar com ainda mais assertividade ao posicionamento institucional e de uma marca, não deixando com que esse posicionamento seja superficial. Então tem que ter embasamento e é a partir daí que surgem os negócios de impacto, que são empresas que nascem essencialmente para tratar de algum impacto pré-existente em função do nosso processo de industrialização e que a nossa sociedade, as nossas cidades se colocaram.
Luísa, como a gente também acabou abordando um pouquinho do greenwashing, muitas pessoas não conhecem, né, não sabem o que significa esse termo. Poderia contar pra gente um pouquinho sobre ele e o quão prejudicial pode ser uma empresa seguir por esse método? Traduzindo, é a pintura verde, né? Então, é realmente uma empresa, ela criar uma fachada de uma imagem em que se preocupa com o meio ambiente, com a sustentabilidade, mas na prática ela não entrega aquilo. Pode ser, seja na manipulação de dados e informações que ela fala, por exemplo, eu reciclo tanto do meu resíduo, ou eu economizo tanto de energia, ou eu tenho tanto de investimento em energia renovável, mas que na verdade não tem, seja em algum posicionamento de ação ou atividade que ela tenha feito, que traz muitos impactos ambientais e que ela está ali, na verdade, manipulando a informação e ocultando o real acontecimento daquele fato ou minimizando os resultados daquela ação que a empresa executou. O que é importante dizer, dentro dessa visão do greenwashing, é que existe uma necessidade das empresas, dentro do pilar do ESG, de priorizar a governança. Então, nada do que se propõe num negócio, ele vai ser efetivo se as lideranças elas não estiverem alinhadas a esse posicionamento na estratégia do negócio. E o que trouxe dentro desse movimento no mercado, nos últimos 5, 6 anos, é de que as empresas realmente viram o quanto certos riscos dos negócios, então, vamos imaginar no setor da construção civil, então nos impactos que a gente sabe que uma obra pode gerar em consumo de materiais, em geração de resíduos, a relação dessa empresa ligada ao setor construtivo, de colaboradores, de funcionários, então como que está essa relação de empregabilidade, se está uma relação de trabalho adequada, que não está ligada ao trabalho escravo, por exemplo. Então esses são aspectos que tem que passar pela visão da liderança da governança, mitigando os riscos e fazendo entregas que estejam dentro das expectativas de todas as partes interessadas desse negócio. Então, o ESG é muito importante para a sociedade em si. Você poderia falar ainda mais um pouco sobre o impacto que, em relação à sustentabilidade também, seja lucratividade da empresa e também para a sociedade em si? Sim. Eu acho que uma coisa que eu não poderia deixar de falar aqui, de um tema que traz uma sigla que parece que é tão complicado, na verdade, inclusive dentro do posicionamento da Casa Zero, que é de simplificar e trazer alternativas mais acessíveis às pessoas no viver, no projetar e no empreender, é dizer que o ESG, ele realmente trouxe um norte, um direcionamento de mercado. Então a gente tem movimentos como capitalismo consciente, o Sistema B, que são movimentos de instituições, empresas que trazem formas de implantar essa metodologia do ESG. Então não é para complicar, é para trazer um norte. Para as pessoas que trabalham nesse mercado, ficou fácil operacionalizar isso. Contudo, entretanto, como a gente sabe, a sustentabilidade ela é um grande guarda-chuva. Então o importante para os negócios, sejam eles de pequeno, médio ou grande porte, é entender dentro do que é a atuação do negócio, o que é primordial. Então, se o seu negócio gera muito resíduo, vamos focar naquilo que deve relacionado a isso. Ou, se a sua empresa ela é uma mineração, vamos focar no impacto disso no território. Estou dando alguns exemplos de como a gente precisa realmente determinar para a gente trazer as causas de uma forma efetiva e não sair pulverizando ações que ficam simplórias. E o que antes era muito colocado como uma atuação de responsabilidade social, socioambiental da empresa, atuando como uma ONG. Então, muitas vezes as empresas, elas atuavam nisso ligadas a uma instituição filantrópica para ajudá-la doando recursos, mas o que hoje a sociedade pede é uma atuação em que a empresa realmente, dentro da prática do negócio dela, ela esteja trazendo resultados que minimizem seus impactos e por muitas vezes até deixem melhor, que vem esse conceito de negócios regenerativos. Incrível. Então, de certa forma, esse ESG não é uma moda passageira, né? Ele veio para complementar ainda mais as empresas. Sim, dentro da minha visão, da minha experiência, o ESG, ele veio para ficar. As pessoas, às vezes, elas ficam um pouco
desgastadas com os termos, né? Os termos vão mudando, há a tendência do momento em relação a isso, mas a forma como isso acontece vai só aprimorar. Então, como eu já citei, a gente tem as normas que elas vão se aprimorando, então a gente tem, não vou entrar no caso, mas a gente tem a matriz de materialidade, que passou a ser de dupla materialidade, que coloca a visão financeira do negócio junto aos aspectos sociais e ambientais, para ver as prioridades disso dentro do tipo de negócio do setor que ele atua. Então vai trazendo clareza sobre a forma de fazer dentro da visão da governança e dentro dos processos da estratégia do negócio. E agora trazendo um pouco mais para Casa Zero, as perguntas, me conta também sobre sua trajetória, vivências em relação ao ESG. Bom, eu acho bastante interessante a gente pensar que tudo são sobre pessoas. Então, no momento que surge uma ideia, ela pode ser a partir de uma necessidade negativa ou a partir de uma intenção positiva. Então, sempre tivemos grandes referências que sempre trouxeram a importância da sustentabilidade para a vida das pessoas e, consequentemente, para o mercado. Essas pessoas, elas foram desbravando formas de se fazer, de discussões em acordos globais, etc. e tal. E, ao mesmo tempo, tem esses desgastes na parte negativa, como muitas empresas já passaram por situações em que a imagem dela foi prejudicada ou elas perderam muito financeiramente em função de algum desastre social ou ambiental ou socioambiental. E isso faz com que as pessoas se movimentem. Então, dentro do que eu posso dizer da Casa Zero, é que temos aí uma intenção de surgimento que já tem quase 10 anos, né, de existência da Casa Zero, e que ela partiu de um pressuposto de intenção positiva. Então, a Casa Zero, ela entrega dentro dos serviços da atuação dela uma possibilidade de atrelar a esses negócios que tenham interesse e vontade em aplicar de forma genuína essas metodologias, esses caminhos e esses acordos que são feitos a nível municipal, estadual e até global.